Essa semana o governo do Javier Milei fez 6 meses, saiu a estatística da inflação, 4,2%, a menor inflação desde 2022, salários estão crescendo mais rápido do que a inflação e vários outros indicadores mostram que o fundo foi colocado, agora vai começar a retomada da economia argentina e agora ainda foi aprovada a lei de bases. Finalmente, depois de 6 meses, temos a segunda etapa do que será a recuperação econômica na Argentina. E isso aqui vai dar trabalho pro Lula no Brasil. Vamos lá entender. Acho que a estatística mais importante pra gente ver é uma que não foi noticiada aqui no Brasil, mas também porque não é muito acompanhada. Também que assim, o jeito que noticiam o Milei é canalha pra caramba, mas se isso aqui piscasse, eu acho que ia acabar a discussão. Em março e abril, apesar da inflação, salários subiram acima da inflação. Então, agora a gente teve os dados de inflação de maio, que veio 4,2%. O indicador agora mostra que junho vai vir 2 ponto alguma coisa. Esse mesmo indicador estava colocando maio em 4,4%, veio 4,2%, então tá bem confiável. A inflação de junho vai ser 2 ponto alguma coisa, mas a inflação de abril foi 8,8%. Segundo dados da RIPTE, que é uma pesquisa, que é um levantamento de dados de emprego de longa data na Argentina, a alta de salários em abril foi de 16%. Então, os salários cresceram em termos reais em torno de 7%. Note, essa pesquisa aqui pega só empregos de longa duração, empregos que existem há mais de 13 meses. Então, eles não necessariamente refletem toda a economia, eles não refletem os empregos novos. Agora, eu tenho uma dificuldade considerável de entender como é que existiria uma diferença muito significativa entre esses empregos de longa data e os empregos mais novos agora, de não estarem com os salários subindo nesse nível. Tem vários motivos por que eles não rastreiam os empregos mais novos, tem a ver com uma porrada de coisas regulatórias e tudo mais que não interessa aqui, mas o fato é que em março a inflação foi em torno de 11% e a RIPTE mostra que os salários subiram 14%. Em abril a inflação foi de 8,8%, os salários subiram 16%. Então, consideravelmente acima da inflação. E a gente já sabe que a inflação em maio foi de 4,2%. Falta ainda sair o dado da RIPTE de salários, mas é razoável esperar alguma coisa assim. Então, o fundo está colocado. O fundo foi em algum lugar entre fevereiro e abril, porque teve uma crise econômica sim, teve uma encolhida da economia sim, por causa de todos os ajustes colocados, mas agora os salários mostram essa recuperação e outros dados que eu quero mostrar aqui para vocês também mostram a recuperação. Agora, o que é interessante ver dessa inflação é, primeiro, como isso é clara e, obviamente, um fenômeno monetário. A inflação vem de impressão de moeda. O que a Argentina estava fazendo? Rodando déficits gigantescos, imprimindo moeda para pagar a conta do governo. E dava inflação, e a culpa é do capitalismo, a culpa é do setor privado, a culpa é das estrelas, a culpa é do Bolsonaro, sei lá. Era isso que estava acontecendo. E o legal é que quando você vê o gráfico do M2, que é a base monetária da Argentina, você vê que ela já estava crescendo com uma força considerável desde antes de 2022, mas de 2022 para cima alavanca bastante, porque começam as eleições, começam todas as preocupações com eleições, o governo Fernandes começa a gastar loucamente para comprar votos e começa a imprimir loucamente, e ao perceber que existia um risco muito violento de perderem, em novembro de 2023, a base monetária cresce levíssimos, suaves, 46%. Em um mês. Isso foi todas as compras de voto do Massa e do Fernandes, dando isenção, dando benefícios gigantescos, dando aumentos, dando um monte de coisa, desesperadamente tentando comprar votos. E a inflação nos meses seguintes refletiu isso. Tanto que o Milei assumiu em dezembro e falou, vamos retirar os controles de preços. E a inflação de dezembro foi de 25%. E a inflação de janeiro foi de 20%. Multiplicando os dois, nós temos que em 2 meses a inflação foi de 50%. E aí, claro, todos os esquerdistas, todos os estatistas de todos os lados vão culpando o Milei, senhores. Os caras subiram a base monetária em 50% em um mês só para comprar voto. A conta veio. Agora, você também consegue ver lá na ponta que tão logo Milei é eleito, a base monetária fica basicamente reta. Você tem essa inflação que demora alguns meses para espalhar pela economia, mas aí a gente tem fevereiro a inflação cai para 13%, março 11%, abril 8,8%, 9%,
agora maio 4 e agora o indicativo de junho 2. Podemos terminar o ano aqui numa inflação civilizada, mês a mês, de 0,1, 0,2, 0,3, que é o que você esperaria de um país civilizado. E a gente consegue ver a tradução disso nos empregos e na recuperação econômica agora. Empregos tendem a ser a estatística com maior delay. Porque entre você recuperar tudo, organizar, botar a casa em ordem e tal, as pessoas acreditarem nisso, investirem, abrirem processo seletivo, contratar alguém, registrar o cara e tudo mais, isso aí leva meses. Então, se a gente já vê uma estabilização acontecendo nesses últimos 2 meses, o que a gente tende a ver nos próximos 6 é uma retomada aqui. Se a gente for ver o saldo de empregos, cadê meus dados aqui? Se a gente for ver o saldo de empregos, de dezembro para cá, caiu em 27 mil empregos na Argentina como um todo. Mas é interessante ver aonde que as coisas caíram e o que está acontecendo. E depois é interessante ver como uma reforma trabalhista na lei de bases lá na frente pode ajudar a resolver isso. Então, empregos monotributo, que é o equivalente ao MEI deles, subiu 28 mil de dezembro para cá. Empregos autônomos, 43 mil de dezembro para cá. Empregos estatais, 95 mil de queda. Isso de dezembro para cá, e isso ainda não tem os números de maio, ok? Onde o Milei demitiu mais, acho que 70 mil funcionários públicos. Então o setor público despencou e empregos no setor privado caíram 76 mil. Aí você olha e fala, tá, mas então o saldo ainda tá negativo? O saldo ainda tá negativo. Agora vamos lembrar o seguinte, foi um ajuste absolutamente brutal que foi feito de dezembro para cá. É o equivalente, quando você faz a regra de 3 para a população do Brasil, de a gente ter perdido 100 mil empregos em questão de 6 meses. Claro, é sempre triste perder o emprego. Agora, quando você passa por um ajuste absolutamente violento e o seu líquido é 100 mil empregos perdidos no caso do Brasil, ou aqui no caso da Argentina 27 mil, estamos relativamente bem encaminhados. E quando você abre a outra estatística, isso aqui eu tive que entrar, você vai entrar dentro do Ministério do Trabalho da Argentina, eles têm todos os dados lá, coisa que a mídia brasileira nunca vai fazer. Você consegue ver que isso é restrito ao setor de construção. Não só isso. Você consegue ver que ele já estava em queda ao longo de todo 2023 e agora sofreu as consequências. Por quê? Porque com toda a inflação e todo o afastamento de investimento, quem que vai comprar imóvel? Quem que vai entrar num crédito? E isso volta também para uma abertura de mercado que o Milei fez no DNU, no decreto gigantesco dele, que é abrir o mercado para locações. O Fernandes fechou bastante o mercado nossa, esse bastante foi muito mineiro. A minha namorada é mineira, eu tô pegando um sotaque mineiro. Isso vai me prejudicar aqui em São Paulo, mas enfim. O Fernandes fechou bastante a lei de aluguéis na Argentina, de maneiras que você só podia reajustar o seu aluguel pela taxa de inflação oficial do governo. Que obviamente era mentira. Então ninguém alugava. Então os juros estão fantasticamente altos. A Selic deles chegou a 120%. O Milei já conseguiu baixar para 40%. A Selic está 120%. O país está indo para os cucuia. Você vai entrar num crédito imobiliário? O mercado de crédito imobiliário na Argentina morreu no Fernandes. Agora está voltando, inclusive. Tem manchetes dizendo claramente que está voltando. Morreu. E se você não pode alugar, se não tem nada disso, por que existiu construção civil? Qual o sentido? Então o mercado de construção civil já estava morrendo, a queda continua, mas você tem um sinal de retomada, que é um outro gráfico aqui para vocês na tela que é mó legal, que é vendas de concreto. Vale lembrar, o Milei congelou obras públicas, então você vai ter uma queda de compras de concreto na Argentina porque parou obra pública, que tende a ser viadutão que vai concreto até dar pau com aquele negócio. Então você já vai ver uma queda nisso. Agora, nos últimos meses o que a gente vê é uma retomada. E não temos ainda a estatística de junho. Óbvio, estamos no meio de junho agora. Mas você vê que em maio as vendas subiram violentamente. Em abril já teve um começo de retomada. Em maio teve uma alta de venda de concreto muito expressiva que representa uma retomada do setor de construção civil. Que vai ter perdido empregos nisso por causa de várias obras estatais que foram congeladas e tudo mais. Isso daí vai gerar essa perda de empregos. Mas se você retirasse a construção civil dessa estatística toda, você vê uma recuperação da economia privada? Sim. O fundo foi colocado em algum ponto entre fevereiro e abril. Estamos em retomada. Quero ver os próximos dados que virão aqui de junho, julho, agosto. Acho que eles vão ser mais expressivos nisso. Construção demora, né? Entre você captar investimento, fazer uma construção, liberar tudo, ter todas as certidões e tudo mais, e contratar gente para construir, vai levar meses.
Mas a gente já consegue ver uma retomada expressiva interessante aqui. E eu acho que é isso que mais indica o que a gente vê acontecendo lá agora. Porque se você for olhar PIB, o PIB da Argentina esse ano vai ser um desastre. Porque o PIB é gastos públicos, gastos privados, investimento e saldo da balança comercial. Gastos públicos vão despencar. Então o PIB vai despencar. Não tem o que fazer. Faz sentido você olhar isso e pensar que isso aqui representa a economia corretamente? Não. A gente vai precisar ficar olhando essas coisas de uso de concreto, de empregos gerados em cada setor. A gente vai precisar fazer correções para retirar todas as demissões de serviços públicos. A gente vai precisar ver várias outras coisas que são indicadores proximais aí ao longo de 2024, talvez ao longo de 2025. Mas sim seja já uma recuperação interessante. Não à toa, os mercados argentinos, os mercados financeiros, as bolsas lá estão voando fantasticamente. Enquanto o Brasil é literalmente a pior bolsa do mundo. Não tem muita discussão. A questão é assistir quase que em tempo real, e é muito interessante estar vivo num tempo desses, onde você consegue ver quase em tempo real o investimento vindo e o país retomando. O que me leva à lei de bases. O que a gente conseguiu até agora, o que foi conseguido na Argentina, a gente, eu quero dizer, libertários, a gente que defende liberdade, nós que somos contra o socialismo, sei lá. O que foi feito até agora foi feito com o DNU. O DNU foi um decreto de urgência que o Milei colocou nos primeiros dias de governo lá, que permitiu redução de gastos fantástica, demissões, e que abriu a lei de aluguéis, facilitando aluguéis, explodiu a oferta de aluguéis na Argentina, preços reais estão em queda, já teve várias estatísticas disso. Isso criou esse ajuste até agora. Depois ele colocou a lei de bases, que foi aquela que ele fez um grande show, que eram mais de 600 propostas, que no fim das contas foram rejeitadas, e veio então a versão mais desidratada, de em torno de 200 propostas ali, que foi aprovada na Câmara a muito custo e foi aprovado no Senado anteontem, uma grande dificuldade. Eu achei que ia ser muito mais fácil, mas é uma grande dificuldade. Foi 36-36 a votação, o presidente do Senado, que é a vice do Milei, desempatou. Está aprovada as lei. Então agora vai voltar para a Câmara dos Deputados, que é uma votação meramente cerimonial, onde a Câmara dos Deputados tem que decidir se vai manter a versão que mandaram para o Senado ou a versão que voltou. Meio que tanto faz. E aí vai para a sanção do Milei e tudo mais. Então, até isso bater, de novo, vai ter um tempo. Lembra? O DNU bateu lá em dezembro e agora, em junho, a gente pode usar os dados de abril e maio para dizer, é nóis. Então, até isso aqui bater... Cara, a gente vai estar lá em setembro, outubro, discutindo os resultados disso aqui. Mas o que está na lei de bases, principalmente? O principal ponto ali é a declaração de uma emergência econômica que permite ao presidente alterar toda a estrutura, o presidente Milei alterar toda a estrutura de governo, demitir, contratar, fazer várias coisas, pulando o legislativo. Então ele pode mudar um monte da estrutura de Estado sem ficar passando essas coisas por legislativo. E aí aqui no Brasil foi noticiado como Milei fascista totalitário, de poderes ditatoriais. Literalmente todos os presidentes argentinos, desde a redemocratização, tiveram esses poderes. Literalmente todos os presidentes argentinos, desde a redemocratização, pediram isso ao Congresso e foram aprovados. Por que a mídia só começou a noticiar isso agora com o Milei? Duas teses. Eles não fazem o absoluto mínimo de trabalho básico, que é abrir o governo e ver as planilhas e olhar os dados e olhar a história das coisas. Ou dois, eles sabem e eles só estão sendo canalhas e dizendo que agora o Milei é um ditador. Eu acho que é um mix dos dois. De fato, eles são estúpidos e não conseguem olhar dados básicos e interpretar coisas simples como essas estatísticas que eu tô trazendo aqui, porque eles são genuinamente limitados, e eles são mesmo, mas além disso, eles são canalhas e também se você desse isso aqui tudo, eles iam olhar... Então quer dizer que o Milei é um ditador xenofóbico? Tiramos essa conclusão? Bando de canalha. É que nem a mentira da PEC das praias, que criou-se a mentira que era uma PEC de privatização de praias, daí foi explicado pra todo lado, e aí continuaram falando que era, e aí depois que o Poder 360 desenhou o negócio lá, começaram a inventar que agora... Não é que é privatização, a gente só vai expulsar os pobres. Eles inventaram outra mentira. Assim. Você tem que entender que assim, gente, não é honesto, tá?
Mas o principal é isso, Milei vai poder reorganizar, vai poder fechar agências, vai poder fechar organizações, entidades, tudo mais por decreto, a Fueira acabou, vai poder demitir, acabou com estabilidade de um monte de gente, permite privatizações, permite, claro, menos privatizações do que a gente gostaria, Correios caiu, Aerolíneas Argentinas caiu, fazer o quê? Entendeu? Pediu 10, negociou para 6, passou 5. Podia ser 0 e os Kirchner lá, fazer o quê? Entendeu? Política é assim. Permite muitas parcerias com o setor privado e tem várias outras coisas também que são interessantes de reforma trabalhista. Uma das coisas que tá fazendo com que seja difícil empregar de novo é que a legislação trabalhista hoje da Argentina se você empregar alguém, você tá pedindo para ter ruína financeira. Você dá alguns meses ali, os empregados podem te processar até a tua destruição. Tem uma porrada de custos, tem uma porrada de incertezas, então as pessoas não contratam. Por isso que você tá vendo demissões no setor privado e aumento dos autônomos, dos MEIs, etc., que é a galera que fala, bom, já que não consigo arranjar emprego de forma nenhuma, vou eu ser um empreendedor e de preferência não contratar ninguém porque eu não sou maluco, que é a mesma coisa que acontece no Brasil. O pessoal prefere ser empreendedor pequeno, uma pessoa, ou contratar 2 ali, PJ, tal, e tudo mais, super de confiança, porque você tem que ser maluco para assinar a carteira de trabalho no Brasil. Todo mundo aí que tem um negócio que tá assistindo sabe muito bem do que eu tô falando. Então, de maneira geral, eles estão simplificando contratar e demitir, eles estão reduzindo barreiras, aumenta períodos de trial period, de avaliação, não, o cara tá em avaliação por esse período aqui, aí depois eu vejo se eu vou efetivar ou não. Aumenta esses períodos, cria a ideia de um seguro de demissão. Então, no caso, você pode ter uma seguradora que vai cobrir isso aí tudo, o que evita você, como empregador, tomar um monte de processo falício explodido para fora d'água, e também te ajuda a ter toda a cobertura jurídica disso, porque é o seguro que vai se defender lá. Então, reduz também trollagem via a legislação trabalhista que existia, que foi o que a reforma trabalhista do Temer fez, que ajudou muito o Brasil. Reformas de setor de energia, desregula o setor de energia, geração de energia na Argentina, que, não, porque a Argentina ficou sem gás, aí o Lula teve que salvar, senhores. Exploração de gás na Argentina basicamente não cresceu nos últimos 20 anos. E a Argentina é um importador líquido de gás desde 2009. Só agora que a mídia foi noticiar isso, né, de que a Argentina depende de gás brasileiro. Por que será que eles não noticiavam isso antes, mas daí quando a Argentina precisou agora, de repente virou notícia, né? É quase como se os jornalistas fossem um bando de canalha e não quisessem deixar libertários terem uma boa imagem, porque vai que as pessoas começam a concordar com isso. Aumenta a facilidade de exploração de recursos naturais, investimentos e tudo mais. E falando de investimentos, cria um regime especial com descontos, com redução tributária, com mais garantias e segurança jurídica para investimentos na Argentina acima de 200 milhões de dólares. Só na próxima década tem 80 bi de dólares de investimento planejado para a Argentina. Isso aqui vai atrair, vai facilitar isso de acontecer. Planejado quer dizer assim, a gente gostaria, não quer dizer que vai acontecer. Então assim, isso facilita, e é um regime que já existe no Chile, Irlanda e alguns outros países para fazer um investimento ser mais atrativo, e é o que vai facilitar grandes projetos de infraestrutura, exploração energética, construção, várias outras coisas, investimento de grandes empresas. Você viu que o Milei foi fazer umas reuniões com o Elon Musk? Vou deixar isso no ar. E tem alguns outros, vários dispositivos aqui, são mais de 200, se eu fosse entrar nisso aqui ia ficar exaustivo, mas eu acho que os principais estruturalmente para a Argentina são esses agora. E, como eu falei, isso aqui vai demorar para bater. Esse regime de investimentos, até os caras com toda essa grana olharem, irem lá, fecharem contrato, vai demorar. Pode botar ano nisso. Mas isso aqui é necessário, isso aqui vai ajudar essa recuperação nos próximos meses. E agora vai ser um período sensível, eu acho, esses próximos 2, 3, 4 meses, da gente procurar essas estatísticas que vão mostrar essa retomada enquanto você tem um encolhimento do setor público. Porque já foram, acho que, 150 mil demissões no setor público, e agora o Milei tem a caneta para dar o afuera. Então, gente, agora o Vapo vai cantar na Argentina. De violão, de chapelão, e comendo um chorizo, cara. Nossa senhora. Então, assim, a gente vai precisar olhar as estatísticas de emprego com mais cuidado para isolar isso. A gente vai precisar entender quais são as recuperações e onde elas estão acontecendo. Mas elas estarão lá. Esse dado de concreto eu adorei, eu acho que ele faz muito sentido. Porque ele é muito mais
literalmente concreto do que você vê mercado financeiro e bolsa e etc, que pode subir, mas não necessariamente reflete uma melhora hoje, uma expectativa. Mas o fato é que dados melhores e melhores virão da Argentina. Esses últimos 6 meses a gente viu a paulada. A gente viu o treino. Agora a gente vai ver a foto pós-treino. Agora vai ficar interessante. Isso aqui vai incomodar muito Lula e Brasil, porque assim, enquanto isso, o que a gente tá vendo no Brasil? Cara, essa semana inteira foi um desastre interminável de manchetes. Juros explodindo, licitação do arroz sendo cancelada porque obviamente teve corrupção lá dentro. Dados econômicos, assim, na melhor das hipóteses, patéticos. E aí o Lula vai no Dia dos Namorados viajar pra Itália com a esposa dele, com a Janja. Então, assim, ao longo do próximo ano e meio, nós vamos ver dados cada vez melhores vindo da economia da Argentina, enquanto o Brasil tá ali tocando de lá no meio campo, na melhor das hipóteses, juros explodindo e todas as consequências disso. E vale lembrar, o Lula se elege e elegeu a Dilma e reelegeu a Dilma e fez a campanha dele em cima de economia. Pro eleitor mediano, pro eleitor do centro que tá na dúvida, porque assim, o cara de direita ele vai votar contra o Lula, o cara de esquerda vai votar no Lula. O que importa é os 20% que estão no meio, 20, 30, talvez 40% que podem ser enganados por algum discurso ali. O Lula fez campanha falando de picanha, churrasco e cervejinha. Ele não fez falando de socialismo. Eles se reelegem com economia, com dizer, mas roubou, mas faz. Porque pro eleitor mediano, todo político é ladrão. Dane-se, pra eles tanto faz, não interessa. Quem que me deu mais? Aonde que eu saí ganhando mais? Então, quando a gente conseguir colocar aqui no Brasil, mostrar pra população que a Argentina tá dando muito certo, depois de reformas duras, e o Lula deu no que deu, a demanda em 2026 vai ser por uma ideia um pouco diferente. Queria só dar o fast forward pra gente chegar lá logo. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.